Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ver um sermão de Paulo, o testemunho dele lá em Antioquia, para os judeus que estavam lá na sinagoga. E vamos ler isso no capítulo 13, dos versículos 16 até o versículo 41, onde está escrito assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supontes, mas após mim vem aquele, de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eis que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém for lá contar. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é um texto mostrando, até extenso, mostrando o sermão de Paulo. Na verdade, um resumo que Lucas fez para nós do sermão de Paulo, que certamente foi muito mais extenso do que essas poucas palavras que estão aqui. Mas o conteúdo foi basicamente esse. É interessante a gente ver como muitos falam a habilidade de Paulo em levar o Evangelho, em expor as Escrituras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma bem clara, mostrar a necessidade da salvação, o porquê Cristo veio, e o seu Evangelho, a sua vida e a sua obra, levando em conta também as pessoas para quem Paulo anunciava, testemunhava de Cristo, que no caso aqui eram judeus. Tanto que ele começa mostrando o amor de Deus para com o povo de Israel, mostrando as misericórdias, as maravilhas de Deus naquele povo, como Deus levou Israel pelo deserto, pelos patriarcas pelo deserto, deu Canaã, ele expulsou os 7 nações de Canaã para dar essa terra ao povo de Israel,
como Israel continuava a pecar e se afastar de Deus. Os povos vinham, oprimiam, e Deus ainda assim levantava juízes no meio do povo para livrar o povo dessa opressão, para reconduzir o povo aos caminhos de Deus. Como ele levantou reis, até que ele levantou Davi, levantou Saul, então depois ele levantou Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade, como Deus falou. Ele exalta Davi também, que aponta para Jesus Cristo, afinal o Messias viria de Davi, seria filho de Davi, raiz de Davi. E ele começa a mostrar como toda essa história aponta para Jesus Cristo. Então vem João Batista testemunhando diretamente de Jesus Cristo, que ele veio para anunciar arrependimento, pregar o batismo de arrependimento, e como ele não era nem digno de desatar as sandálias daquele que viria, que ele não era o Messias, porém o Messias estava para vir, é chegado o reino. Então, Paulo fala também do que aconteceu em Jerusalém, de como Jesus foi condenado, porém condenado a morrer não por causa dos seus pecados, não por causa dos seus erros. Ele foi condenado sendo inocente. Isso é importante. E ele mostra como tudo isso aconteceu. Afinal, ele estava pregando um Cristo, uma pessoa que foi condenada por Jerusalém, pelos principais de Israel. Mas isso aconteceu não como um demérito a Jesus Cristo, pelo contrário, para se cumprir as profecias de Deus. Então, essa condenação injusta demonstrava, dava mais força ainda, mais peso, à afirmação que Paulo estava fazendo aqui, de que Jesus Cristo era o Salvador, era o Messias vindo ao povo de Israel. E como ele foi condenado não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Então, ele é o castigo que nos traz a paz. Ele estava anunciando isso aqui. Ele fala como Davi anunciou, falou que não veria corrupção, que Davi não estava falando de si mesmo, afinal ele morreu, porém está morto, ainda está no túmulo. Jesus Cristo, pelo contrário, ele foi morto pelos nossos pecados, porém ele ressuscitou. Então ele não está na sepultura, ele não viu a corrupção. Então Davi não poderia estar falando de si mesmo, mas anunciava a outro, falava de outro, que era Jesus Cristo. Então ele fala como isso, essa obra de Cristo é para a nossa salvação, como nós devemos crer, como ele fala que aquele quem crê será salvo. Então, Paulo aponta tudo para Jesus Cristo, a sua obra, que essa é a salvação. E ele faz várias exortações ao longo do texto, e termina com uma exortação bem interessante, que ele traz lá de Abacuque, que fala: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e devanecei. Porque eu realizo em vós os dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Então ele exorta contra a incredulidade do povo. Então ele anuncia o Evangelho de Jesus Cristo e exorta sobre essa incredulidade com uma habilidade bastante considerável, é claro, um apóstolo de Deus, um apóstolo separado para isso. E eu quero refletir com os irmãos agora sobre essa questão de pregar o Evangelho. Afinal, todos nós precisamos pregar o Evangelho e ter a capacidade de responder a quem nos perguntar a razão da nossa fé, como Pedro disse. Então, a questão é que sempre que tivermos oportunidade, como Paulo foi dado a oportunidade aqui, que possamos aproveitá-la, que tenhamos capacidade de pregar o Evangelho. Claro que não precisamos ser tão habilidosos como Paulo, mas precisamos buscar sempre o melhor de nós, sempre buscar conhecer mais a palavra de Deus, para que possamos pregar como Paulo prega, com toda ousadia, cheios do Espírito, que possamos nos encher do Espírito para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo como Paulo anunciou, testemunhar como João Batista testemunhou, testemunhar a Cristo, o nosso Salvador, que tenhamos isso em mente, que precisamos conhecer Deus, conhecer a sua palavra, estarmos afiados na palavra de Deus para anunciá-la a todos os povos, anunciar a todos que nos perguntarem, que nos derem oportunidades, sempre que nos pedirem a razão da nossa fé, que possamos estar prontos para explicar toda a história do povo de Deus, como ela chegou a nós, como ela chegou aos gentios também, como Paulo levou essa palavra aos gentios, como Cristo morreu, não somente pelo povo de Israel, mas por todo aquele que nele crê, por todos aqueles que foram eleitos por Deus desde o princípio. Que possamos buscar esse conhecimento, buscar essa capacidade também e anunciar a Cristo com toda ousadia, sabendo que é o Espírito Santo que atua em todos, que atua nos filhos de Deus para a conversão, que não somos nós que vamos convencer a pessoa em última análise, mas é somente pelo Espírito.
mas que possamos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Amém?